Seja, Mestre Jesus, nessa noite, nosso principal convidado. Muito obrigado. Passamos a palavra ao nosso amigo Alexandre. Boa noite a todos. Nós nos encontramos assim para falar de espírito e as ligações do espírito com a matéria, com o nosso corpo biológico, físico, nosso organismo na Terra. E nós começamos a imaginar lá, 2000 anos atrás, Jesus, nos ensinamentos. Nós ficamos um tanto emocionados, porque ele trouxe muita coisa que hoje está oculto no nosso ser, que nós somos ainda materializados, carne. E às vezes as pessoas emolduram no espiritismo só filosofia, só isso, só aquilo, mas o espiritismo é Cristo. Ele abre a nossa visão sobre o pensamento do Cristo há 2000 anos atrás. A visão de Jesus sobre o corpo, a salvação do corpo e da alma. Sobre a luz que habita o nosso espírito. As energias que circundam e que envolvem a nossa natureza e a natureza que nós vivemos, a nossa natureza. Dos aspectos que nós estudamos aqui das vidas passadas, que ora se afloram em provas no nosso presente, da nossa vida presente, que dependendo da nossa conduta vai refletir lá no nosso futuro. Mas o Espiritismo também vai falar do que somos formados, dos planetas, da matéria. Mas como que ocorrem essas interações? Quando nós estamos ansiosos, aumentam os níveis de cortisol, que deveria estar equilibrado. Então a pressão sobe, o estresse, começa dores musculares, articulares, a pessoa fica injuriada. E do contrário, quando vocês já viram uma mãe quando ganha um bebê, ela esquece de toda a dor do sangramento do parto, porque ela ganha um banho de ocitocina, é o hormônio do amor, mas que porque via, quando isso transcende na matéria, como que acontece essa descarga emocional? É o que nós vamos estudar hoje, a interação entre o espírito, a alma e o nosso corpo físico. Então Allan Kardec, com os estudos dos espíritos, ele vai e pergunta para os espíritos: mas me digam, o que significa o corpo? Daí eles vão dizer assim: olha, o corpo é um instrumento que a alma se utiliza para evoluir na Terra. E não só isso, através do tato nós temos as relações, as conectividades. Uma beleza, por exemplo, atrai a outra. Como é que nós ia amar? Nós somos criaturas inferiores ainda, nós precisamos visualizar algo que nos estime, que nos dê vontade. De onde vem essa vontade? Então o corpo físico, ele nos posiciona na nossa vida como uma identidade do ser, porque o espírito não tem sexo, o espírito não tem olhos, o espírito não tem formato. Então nós precisamos do corpo físico que o espírito se utiliza para poder evoluir na Terra. E aí quando Kardec pergunta: mas e o espírito? Como é que ele é formado? Me fala a essência, me dá a receita. A receita é divina, porque ele é imaterial, ele foge de tudo que é a matéria. Mas então, se o espírito é imaterial, como é que se conecta com a matéria? Então precisaria um corpo através disso para conectar. É o que nós estudamos no Espiritismo como o perispírito, que nós vamos falar bastante hoje. O perispírito é aquele que envolve a alma, é o invólucro da alma, que o Kardec vai pedir para os espíritos, eles explicam. É um corpo de energia. Se você pudesse ver o teu companheiro agora sentado ao lado, você ia ver aquela áurea mental, aquele corpo, aquela energia fluídica. É um corpo fluídico dotado de energia que conecta o espírito na matéria. Então eu tenho a matéria biológica, massa, eu tenho um corpo semimaterial,
nossos sentidos enxergam o vapor da água numa chaleira fervendo. Esse corpo ele é menos denso que aquele vapor, então nós não enxergamos. Quem tem visão, enxerga, clarividência. Então esse corpo transfere todas as vontades da alma para o nosso corpo biológico. A alma triste, esse corpo se modela conforme o estado da alma, a vibração da alma, e transfere para o nosso organismo físico problemas, dores ou felicidades. Aí, o Kardec vai dizer, então, esse corpo traz todas as sensações, inclusive o calor e o frio, para a nossa matéria, sim, através das vontades da alma, conforme ela está. Inclusive, foi assim que Jesus se manifestou materializado aos discípulos. Primeiro Maria Madalena no sepulcro, depois ele aparece para Simão Pedro, e assim que Tomé toca as chagas dele, ele se materializou, a mente do Espírito constrói essa vontade, aquele corpo toma forma para que nós pudéssemos reconhecer o tal Jesus. E assim que os Espíritos se materializam em frente aos médiuns que podem enxergar. Mas Kardec na questão 94 vai dizer, mas do que é formado esse corpo? Então os Espíritos vão dizer, é formado de um fluido divino. Um fluido divino. O fluido cósmico universal, que é para todos os planetas. Esse fluido, os espíritos mais puros, olha que arquitetura, vão lá e retiram parte desse fluido, transformam numa matéria que dá base a todos os planetas, a tudo que nós conhecemos na Terra, por árvore, plantas, flores, tudo, inclusive palpável e não palpável. E a todos os perispíritos de todos os espíritos da Terra. Aí, na questão 257 do Livro dos Espíritos, nós adiantamos, o Kardec vai dizer, mas me explique mais sobre esse corpo. E os espíritos vão dizer assim, esse corpo energético que fica entre a alma e a matéria, e que comunica os dois, é o laço que prende o espírito na matéria. Quando esse corpo é desconectado, cessado essa vitalidade dele, nós desencarnamos. É assim que vai gerando a falência de órgãos nos hospitais. Vai saindo, vai se afrouxando esses liames. Quando despluga do corpo, nós subimos com o nosso envoltório perispiritual. Esse perispírito, ele preside na matéria enquanto nós encarnamos, quando nós estamos encarnados, e depois do nosso desencarne, ele vai. Deu para entender até agora? Está claro? Então nós vamos avançar um pouquinho a mais agora. Para vocês entenderem, só um exemplo, um fio de luz passa a eletricidade, essa eletricidade é a alma, o fio de luz é o perispírito e a televisão é o nosso corpo físico. Acabou a eletricidade que o fio está envolvendo, acabou o aparelho. Não funciona. Melhorou? Vamos lá. Mas, meus amigos, qual o objetivo do perispírito? Aqui é que o caldo vai engrossar. Os espíritos vão dizer assim, que o perispírito vai garantir a manutenção da matéria humana. A manutenção. Então, quer dizer que nós temos uma estrutura que também dá os traços fisionômicos. Sim, ele dá molde à matéria. Tudo que a matéria é, olho azul, cabelo, cor, características, está intrínseco nesse perispírito conforme o estado da alma. Então os espíritos vão dizer, quando vocês desencarnarem, os despojos carnais vão ficar, vira pó, e essas energias vão para o ar, ficam vibrando latentes no universo. Quando um filho vai encarnar, absorve, nós somos uma esponja perispiritual. Quando vai encarnar, absorve parte dessas moléculas que estão lá em cima, daqueles que já foram, com as moléculas do próprio ser e com as moléculas da nossa natureza e das características hereditárias, que a gente diz, olha, nasceu com a cara do pai. E a mãe fica toda ciumenta, né? Nasceu lá com a cara do vô, o vô já desencarnou 10 anos, não tem o olho da mãe,
não tem o olho do Pai, mas captou lá em cima, trouxe. E aí a importância desse corpo fluídico, que ele absorve todas as energias que vêm de fora para dentro e expande de dentro para fora. O indivíduo era nervoso, a família não é nervosa. Como que nasce uma criatura nervosa dessa? Da onde que veio? Claro, do próprio ser, que foi encarnando, reencarnando para poder se melhorar agora, mas captou energias. O quanto é importante a nossa disciplina perante o outro, o pensamento, porque nós transportamos em nós para esse corpo mental, espiritual, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós projetamos no outro. Compreendem a grandeza disso? Mas os espíritos vão dizer que esse corpo não transfere só informações, não dá só molde na matéria, mas ele serve para que os espíritos puros nos observem e nos distinguam de cada um. É assim que eles nos observam, inclusive os obsessores. Porque se eu tenho um sentimento ruim, eles vão ler no nosso perispírito. Ah, você está assim. Então é aqui que eu vou. Sabe por quê? Como é que eles conseguem essa leitura? Porque nosso perispírito, envolvendo a alma, contém marcas dos nossos feitos passados e do nosso presente. Marcas dos nossos sentimentos, das nossas vibrações mais íntimas. Então, quando um espírito chega perto de mim, ou ele é atraído pela minha bondade, ele lê em mim, eu sou um alvo vivo. Eu sou uma vitrine viva, inclusive quando estou encarnado e quando estou desencarnado. Não tem como esconder nossos sentimentos. Aqui nós vamos em algum local, algumas pessoas com malícia pegam o celular, vão enxergar algumas coisas. Ninguém está vendo. Vamos entrar numa sala, vou falar mal de alguém. Ninguém está vendo. O plano espiritual está vendo. Porque esse corpo se transforma conforme você se utiliza da tua mente física e carnal e espiritual. Então as cores se modificam. Já disse que se você enxergasse, muitas vezes a pessoa diz: nossa, eu estou aqui dentro dessa sala enxergando uma luz azulada. Conforme esse corpo vai se modificando, conforme o nosso pensamento vai se modificando, tudo isso vai englobando dentro de nós. Imagina a energia do Chico Xavier, imagina a energia de Jesus, o que expandia deles. Imagina a nossa, a de cada um, o brilho mais intenso. E o cheiro, um pulmão com carcinoma que saiu daqui, que foi fumante a vida inteira. Numa mesa mediúnica nós sentimos o cheiro fétido da podridão do pulmão. Desculpe a expressão, é verdade. A pessoa bebeu a vida inteira, se aproxima, aquilo exala com um cheiro de cachaça e a gente já sabe, vem na mente da pessoa, do médium, é o fulano de tal. Porque o pensamento e os sentimentos e os atos estão registrados, então a alma vibra, esse corpo esponjoso de fluidos, ele absorve e expande para o ar aquilo que nós somos, as energias. Por isso muitas antipatias. Algumas pessoas vai num lugar, você diz: nossa, eu nunca vi essa pessoa, mas não aguento ficar perto dela. Ela nem abriu a boca, coitada. Energia com energia, espírito tete a tete aqui, trocando informações perispirituais o tempo todo. Alguém aqui já esteve num local sozinho e disse assim: nossa, essa sala foi tomada por um cheiro de rosas. Vocês lembram disso? Os avós também contavam. Um cheiro, perfume de rosa que tomou a sala inteira. Então aí vem na tua mente a fulana de tal, a vozinha. É a forma que ela encontra dentro do merecimento de fazer exalar aquele cheiro, para que você se corresponda com a pessoa. Diz: olha, eu estou aqui, o meu sentimento e o meu pensamento estão ligados a você.
Eu estou aqui, você se emociona, porque ela também vai se emocionar. Ou, do contrário, como eu já tinha falado. Mas os Espíritos vão dizer, com a elevação dos nossos pensamentos, nossos atos, a bondade, com essa relação recíproca, que não é fácil, que nós viemos buscar aqui, todos nós. Essas moléculas perispirituais envolvendo a alma, elas vão se remodelando, se ressignificando, se purificando. Se alguém ainda não levantou a mente e o coração unidos para pedir desculpa para alguém, chegou o momento nessa encarnação. Conforme nós vamos enxugando as lágrimas dos outros, nós vamos enxugando as lágrimas dos nossos sentidos, da nossa vida. E Jesus disse, o que vocês fizerem para os outros, estarão fazendo para mim. Mais uma informação. Quando o espírito vai subir para habitar um mundo mais evoluído, ele tem que trocar a roupa, ele tem que se vestir. Nós viemos de lá, absorvemos matéria modificada do fluido divino para esse planeta, para esse grau espiritual. Quando nós vamos para entrar no mundo mais evoluído, nós temos que absorver matéria daquele mundo. Será que nós conseguimos com a nossa roupagem espiritual de hoje? Será? Por isso que de vez em quando vem um Chico, Madre Teresa, João Paulo II, não interessa a religião, para dar um levantar de consciência na Terra, para que nós entendamos essa interação, esses mecanismos que nos conectam alma a alma, coração a coração. No passe magnético, o que acontece? Você vai lá, é transferido a energia do médium para as moléculas perispirituais com a tua alma junto, dependendo como você está vibrando a vontade de melhorar, é trocada uma molécula sã por uma doente, e você sai e diz assim, eu fui curado. A tua fé te curou. E quando Jesus encontra com a mulher hemorrágica, que ela encosta no manto dele, no meio de um monte de gente se acotovelando, ele diz, quem lhe encostou? Simão Pedro diz assim, nossa, mas como é que o senhor sabe que alguém te encostou? Porque despendeu energia de mim, poderes. Mas ela só encostou no manto, despendeu energia. E essa energia nós despendemos o tempo inteiro. Eu agora, você escutando, você pensando, nós estamos consumindo energia. E os Espíritos nos dizem, consuma energia benéfica, para o bem, para que essas moléculas vão se remodelando. Aí vem Kardec e diz, mas escutem, mas por que nós passamos tanta situação na carne? Tantos desencontros, nós se sentimos às vezes injustiçados, tanta infelicidade. E os Espíritos vão dizer, porque vocês dão mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Vocês vão colocando picuinhas no terreno, no jardim dos seus corações. Isso vai brotando insos, e daqui a pouco é tanto que fica difícil tirar, fazer a limpeza desse espírito. Estou falando de dor, problemas morais, diferente de problema físico, uma fratura, caiu, bateu pedrinha no joelho. Porque as dores morais, a dor do remorso, do arrependimento, da vergonha, ela dói mais que um tapa na cara. Sabe por quê? Porque elas vão criando queloides lá no perispírito. Sabe aquelas queloides, quando a pele vai pigmentando, vai calcificando e forma aquela crosta grosseira, é difícil tirar aquilo lá, em vez de uma cicatriz boa. Os nossos feitos vão criando cicatrizes na alma do outro.
naquele corpo mentalmente falando. E é nosso dever alinhar isso. Essas feridas às vezes ficam tão profundas que elas transcendem de vida para vida, de encarnação para encarnação. Um dia nós estávamos com a família passeando na praia. Eu estava com a minha mãe ao lado e tem um senhor que veio e fechou a frente e bateu no nosso carro. Estava com a caminhonete nova, enorme, nós com carro simples. Vocês conhecem aqueles ganizé de terreiro, quando abre a asa fica nervoso assim? Eu saí que nem um ganizé do carro assim. Que é isso? Até que já se viu, quase machucou minha mãe. O senhor... E o senhor, só ouvidos. E eu, falando, desabafando. E ele deixou desabafar. Quando eu terminei de desabafar, eu botei todas as coisas ruins do perispírito para fora. Mas ele desceu do carro, quando eu vi que era um organizazinho menor que eu, aí que eu me impus, né? Mas aí, ele olhou para mim e disse: meu filho, tenho seguro, a parte física eu consigo remediar. Mas o teu sentimento, como é que nós podemos fazer para medicar ele? Posso te dar um abraço? Eu nem falei nada, ele já me abraçou. O meu perispírito quase saiu do corpo. Vocês estão entendendo a gravidade? Estão entendendo a ação momentânea do impulso? O que gera no outro? Se ele fosse um cara descontrolado, podia pegar uma arma. E depois eu fui descobrir que o cara era juiz da vara penal. Podia chegar em mim e dizer assim: você está preso. Desacato a autoridade, está isso, está aquilo. Não. Ele usou da inteligência espiritual. Isso a gente não ganha de graça, a gente conquista. Nós temos erros, nós temos dificuldades, mas nós temos os professores nos orientando o tempo inteiro. Basta nós fecharmos os olhos às vezes e nos conectar. Tem vergonha de pedir desculpa? Não tenha. Nós estamos aqui num planeta que nós todos erramos. E os espíritos vão dizer que não existe dor sem remédio, e nem feridas que não se curem com o tempo. Alma sofrida, pessoa preocupada, o perispírito desequilibrado, baixam-se os padrões imunológicos da matéria, problemas na matéria. Déficit do sono, uma sequência de problemas, uma lesão, um distúrbio na área central do cérebro, na área espiritual, distúrbios do sono. Não dura uma noite inteira, o cérebro está processando ainda. Depressão, fadiga mental, na área abdominal, fica lá registrado, infecção urinária. Mas aonde veio? Vesícula, cólicas menstruais. Claro que existe a parte física, mas da onde que vem essas descargas desarranjadas da emoção? Na matéria. Dá para compreender a gravidade de tudo aquilo que nós estamos vibrando? Entramos na casa espírita querendo luz. Nós somos luz. Nós somos espíritos vivenciando reencarnação em trajes de humanos. Nós não somos humanos em trajes de espíritos. É o contrário. Aí a pessoa diz: eu tenho uma cruz para carregar. Vamos lá.
A cruz tem dois lados. Vamos enxergar a cruz de frente? O que significa enxergar a cruz de frente? Um Jesus crucificado, furado no nervo mediano, que não dava para mexer a mão, era choque o tempo inteiro, afastamento, ódio, discórdia, ilusão. Quando nós enxergamos a cruz de frente, nos remete a isso, a maldade do ser. Agora, quando nós vamos para o outro lado, nós vamos ver a ressurreição do Cristo, ressurreição dos mortos, não da carne, que a carne não vive mais. Morreu, morreu. E o que nos remete isso depois da cruz? A imortalidade da alma. Os Espíritos nos dão algumas dicas para que nós vamos nos amplificando cada vez mais, melhorando em nós aquilo que nós precisamos. Porque o corpo biológico, dependente da alma, e uma alma dependente do corpo, qual é o resultado que se dá a isso? Muitas vezes esse resultado, ele se expande, ele nos conecta, ele afasta, dependendo da forma que eu estou, cada qual com seus problemas. Essa imortalidade justamente é para isso, para que nós entendamos a conectividade dos aspectos que funcionam no nosso corpo biológico em função das vontades da alma. Quando nós conseguirmos atuar com as nossas consciências, escutando a voz divina o tempo inteiro, esse fluido divino que eu falei, ele está impregnado em nós, mas nós não estamos conectados ainda totalmente com ele. Nós vamos ter corpos mais sutis, nós vamos ter sentimentos mais brandos, nós vamos entender que a cruz foi uma passagem para nos demonstrar que Jesus sabia de tudo que ia acontecer, mas o Espírito tão evoluído veio para mostrar que nós podemos suportar a dor. E é por isso que nós viemos buscar ensinamento. Essa doutrina maravilhosa que nos antecipa a vida que nós teremos lá do outro lado e aquilo que nós devemos cumprir aqui até o desencarne. É rápido, né? É rápido. Cada segundo, cada piscar de olhos é um fluidinho que vai se esvaindo, um bujão de gás que vai se esvaziando. Essa é a imortalidade. É essa a cruz. É o lado bom. Quando nós compreendermos o lado bom da crucificação, acabou a reencarnação. Acabou. A menos que seja por missão, talvez igual a Chico. Quem sabe um discípulo de Jesus andou na terra e nós nem fizemos conta. Já pensou, se soubesse que era João Evangelista que estava ali no corpo do Chico? Já era um enxame lá, né? Você imagina, né? Já pensou Jesus voltando? Andando nas ruas, no corpo de um mendigo, para testar os nossos perispíritos e as nossas almas, os frutos da nossa vontade. Mas esse Jesus faz isso, sabe como? Pelas providências, pelas provas, pelas dificuldades. Ele nos visita através de uma pessoa que vai pedir um pedaço de pão.
Um alcoólatra vai lá e diz assim: "Se me empresta R$5, é que eu preciso comer." Você tem? O que ele vai fazer com o dinheiro? Uma responsabilidade dele e também parte sua. Qual é o primeiro impulso? De cheiro. Jesus não tinha cheiro para ele. Não tinha. A mulher hemorrágica, quando ela toca Jesus, os judeus, os fariseus, ficaram loucos. Mas por quê? Porque ela era excluída da sociedade. Quem tinha problema assim ou não podia ter filho na época do judaísmo, o que eles faziam? Lá em Jerusalém, eles excluíam, diziam: "Essa é pecadora, está com manchas." Aonde que eram essas manchas? Nesse corpo que eu falei. Naquela época eles já entendiam disso. Mas tinha os conceitos diferentes daquilo que nós estudamos hoje, porque a doutrina dos Espíritos veio nos clarear isso tudo. Veio nos clarear a nossa ciência humana, aquilo que habita em nós, a luz que nós temos que amplificar, e está tudo na nossa consciência. Fechemos os olhos. Nós agradecemos esse convívio terreno, o nosso contato físico, o sutil tocar das lágrimas do nosso rosto, que são valiosas. Nós agradecemos as dificuldades, porque são elas que vão fazer o nosso espírito evoluir, o nosso corpo mental se purificar. Nós agradecemos até os infortúnios. Nós agradecemos a falta de dinheiro, a falta do pão que meu filho veio que buscar. Mas nós mais que tudo que agradecemos, Senhor, a infinita bondade do perdão, da misericórdia divina que resplandece em todas as coisas terrenas. E que é essa misericórdia que nos levanta, é essa misericórdia derramada sobre os nossos corpos, sobre o nosso físico e o nosso espírito, que faz com que nós tenhamos força para lutar. Que a tua glória seja hoje e sempre em nós, a divina luz. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado mais uma vez pela espiritualidade dessa casa. E que assim seja.